Vamos falar agora com o Hugo Garbi, professor de economia do Mackenzie, economista-chefe da G11 Finance, já está aqui conosco. Hugo, seja muito bem-vindo aqui ao Morning News. Muito bom dia para você. Bom dia, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Hugo, eu quero começar falando um pouco sobre esse cenário de inflação, né? Nessa semana devem sair os dados aí da inflação nos Estados Unidos. Muitos economistas estão bastante apreensivos com essa questão de recessão lá nos Estados Unidos. As empresas podendo mostrar aí que esse cenário vai trazer consequências para os seus resultados. Aqui no Brasil, na semana passada, a gente teve o IPCA um pouco abaixo da expectativa, mas acelerado em relação a maio. A inflação também segue sendo um tema bastante central e bastante sensível aqui no país. Queria saber sua visão, sua opinião sobre esse cenário inflacionário, a alta dos preços dos produtos e as consequências que você vê sobre isso em relação aos próximos meses, aos próximos anos. Quais vão ser os principais impactos que você avalia com esse cenário inflacionário que estamos vivendo? Olha, eu acho que a inflação, é importante a gente separar o cenário inflacionário não só no Brasil, mas no mundo, em dois grandes momentos, né? O primeiro grande momento a gente teoricamente já passou, foi aquele momento pós-pandemia, quando nós tivemos a reabertura da economia de forma gradual no mundo todo, e aí você tem um choque de oferta. A gente não pode esquecer que o mundo praticamente todo ficou fechado por 2 anos, que desequilibrou a cadeia de abastecimento, não só no Brasil, mas de forma global. Hoje, principalmente no Brasil, que foi um país que começou a adotar a política monetária mais restritiva, quando ele começou a subir, o Brasil foi um dos primeiros países que começou a subir a taxa de juros lá, meados de 2021. Hoje a gente já, teoricamente, nós já estamos no começo desse segundo ciclo, quando essa curva de inflação, teoricamente, começa a ceder. A gente já tem uma taxa Selic, né, próxima no final do ano de 13%, 13,7% é a expectativa, e com essa e grande parte dessa curva inflacionária a gente já começa a sentir no Brasil essa resistência da inflação, ela começa a ceder. Então, para o próximo semestre, né, para esses próximos meses, até final de 2022, a expectativa é que com mais dois, teoricamente com mais 2 ou 3 aumentos de taxas de juros ou a taxa Selic, essa curva no Brasil tenha um decréscimo. Essa é a expectativa no curto prazo. Pois bem, quando a gente analisa a macroeconomia brasileira, a gente não pode analisar como uma variável isolada. Como você bem disse, os Estados Unidos, ele é a âncora macroeconômica do mundo e existe uma expectativa muito grande dos Estados Unidos entrar em recessão. Eu diria que é praticamente inevitável que os Estados Unidos entre em recessão. Grande parte dos economistas do governo, eles não têm essa narrativa de forma clara. E até mesmo dá para entender um pouco essa narrativa deles mais amena para não assustar os mercados, né? Mas é praticamente inevitável que os Estados Unidos entrem numa recessão por conta da inflação, né? E também por conta de todo esse cenário que a gente viu nos últimos 2 anos e meio, né? Mas de forma geral, quando a gente analisa não só os próximos 6 meses, mas no prazo de 2 anos e meio, a expectativa de forma global é que a inflação comece a ceder de forma brutal, né? Porque essa característica que nós temos hoje de inflação global, ela é muito particular. Ela não é uma inflação como nós tivemos no Brasil na década de 80, uma inflação inercial, persistente, endêmica, e ela também não é uma inflação de demanda, quando você tem características de pujança econômica, pleno emprego. Ela é uma inflação, é um choque de oferta que teoricamente começa a ceder com uma política monetária mais forte, com um incremento de juros mais forte. Professor, a gente falou Estados Unidos, né? A gente vê Europa também. Qual que é o papel da China, né, nesse impacto econômico? A gente tem visto várias movimentações de restrições, né? E a China bastante no foco, né? Principalmente por conta de ser um país muito industrializado e que acaba fornecendo, né, muitos produtos para todos os países. Qual que é o papel da China nessa pressão inflacionária que a gente está vivendo?
Olha, a China tem um papel fundamental. A gente não pode esquecer que a China ela é conhecida hoje. A China é o parque industrial do mundo, né? Então, se a gente pegar as grandes empresas, as grandes multinacionais hoje, a Apple, a Microsoft, as montadoras, praticamente todas as empresas, grandes ou pequenas, né, elas têm algum fornecimento de material ou até seus parques industriais na China. Então você imagina que quando a economia chinesa fecha, você está fechando a produção de praticamente toda a cadeia de suprimentos global, né? Então esse é um ponto fundamental para a gente compreender, porque a China, quando ela fecha o seu parque industrial, ela realmente está influenciando no incremento da inflação no mundo todo. Professor, e eu queria destacar, né, uma frase que o senhor falou na primeira resposta sobre o Brasil, que acabou começando esse aperto monetário antes, né, de todos os países do mundo. Principalmente a gente vê Estados Unidos começando agora, nas últimas reuniões, a Europa ainda discutindo se vai fazer algum tipo de elevação das suas taxas de juros. E no fim de semana o presidente Jair Bolsonaro falou que a crise é complicada, é para todo mundo, mas que o Brasil vai sair primeiro dessa crise. Quais os benefícios do Brasil ter tido, né, essa visão, ou pelo menos já saber como é que funciona toda essa pressão inflacionária, toda aquela questão que a gente viu em anos passados, né, as tormentas financeiras que acabaram passando aqui pelo Brasil? Qual que é o impacto disso para frente em benefício do Brasil, né? O Brasil pode se sair muito melhor, pode acabar tendo um protagonismo econômico um pouco mais amplo por conta dessas decisões do Banco Central mais rápidas, no sentido de guiar a economia para tentar reduzir a inflação, aumentar um pouco a contração, né, dos juros? Olha, o Brasil ele foi muito bem no combate à inflação, principalmente em termos de velocidade de tomada de decisão. Primeiro que não só o Brasil, mas grande parte dos países latino-americanos, os economistas latino-americanos têm um know-how, né, já conhecem muito bem o que é a inflação e quão nefasta é a inflação para a economia e para a sua população. Então, nós temos excelentes economistas no Banco Central, no Ministério da Economia, que agiram de forma rápida, porque sabiam que a inflação e a tormenta que a gente estava tendo não era brincadeira, né? Então, o Brasil, sim, teoricamente, ele vai sair mais rápido dessa pressão inflacionária, porque ele começou muito antes, né? Se a gente comparar o Brasil com a Europa, por exemplo, a Christine Lagarde, né, que é a presidente do Banco Central Europeu, ela tem hesitado em incrementar as taxas de juros da Europa, e a Europa mal começou ainda, né, a passar pela tormenta, pelo pico da inflação. Então, a gente fala muito dos Estados Unidos, mas a gente acaba esquecendo da Europa, que eu acho até mais preocupante do que os Estados Unidos, porque a impressão que eu tenho é que eles ainda não acreditaram quão nefasto pode ser o processo inflacionário para eles. Mas, de forma geral, do meu ponto de vista, o Brasil foi muito bem e utilizou todas as ferramentas de política monetária que ele poderia utilizar, e isso tem ajudado, sim, no processo de combate à inflação, comparando com os outros países do mundo. Professor, agora queria falar um pouquinho sobre teto de gastos, né? A gente tem visto declarações, né, tanto do ex-presidente Lula quanto do presidente Jair Bolsonaro sobre esse controle fiscal. No fim de semana mesmo, o Lula falou que vai rever teto de gastos, precisa gastar dinheiro, vai gastar dinheiro, caso for eleito em outubro. E da parte do presidente Jair Bolsonaro, a gente vê todos esses gastos que estão sendo colocados fora do limite aí de gastos do governo, principalmente com essa PEC dos benefícios que está tramitando lá na Câmara dos Deputados. Dizem, né, a gente lê bastante coisa sobre o impacto financeiro, o impacto nas contas públicas, o impacto na economia do país que isso pode ter a partir já de 2023, quando acabam esses benefícios, esses programas sociais, né, pelo menos essa injeção de dinheiro que está sendo discutida agora.
Quais podem ser as consequências? Qual a sua visão sobre esses gastos acima do teto? Como que o senhor avalia, né, essas movimentações de gastar dinheiro? É uma questão necessária diante de todo esse cenário que estávamos conversando, de recessão, de inflação, de problemas, né, econômicos que assolam o mundo inteiro? Aqui no Brasil, é um gasto necessário? Como que o senhor avalia essa discussão? Olha, o primeiro ponto é que a gente precisa entender e levar a sério é que a economia, né, isso é uma frase muito antiga, né, desde a década de 20, a gente utiliza e é uma verdade, ou seja, não existe almoço grátis na economia. Se você, e a gente pode fazer uma analogia com o orçamento das famílias. Você tem um orçamento na sua casa e o gasto público também, ou seja, qual é o orçamento do público? Ele provém dos impostos. Então não tem almoço grátis, você tem de ter um teto de gastos, porque senão alguém vai pagar essa conta. Quem paga a conta no final é a população, não tem jeito. Porque se você estoura, né, se você vai estourar o teto de gastos, de alguma forma você tem que cumprir com aquele seu cronograma, com aquele seu orçamento. Como que você vai cumprir com o orçamento? Incrementando impostos. Quem vai pagar esse imposto? A população. Então a gente tem que dividir esse tema em duas grandes variáveis. Primeiro, estourar o teto de gastos numa economia de guerra, como nós vivemos dentro da pandemia, é uma ocasião excepcional, porque a população não podia trabalhar, estava sem renda, grande parte da população, uma parcela significativa da população passando necessidade, passando fome. Então aí é um ponto, é uma exceção dentro do contexto de forma geral. Agora e eu acho que é válido, né, porque o próprio ministro Paulo Guedes pediu no Congresso a autorização para estourar o teto de gastos, porque ele precisava, o Ministério da Economia injetou na economia brasileira nos últimos 2 anos, só com o auxílio emergencial, 500 bilhões de reais. 500 bilhões de reais é o PIB da Bolívia e do Paraguai juntos, né? É muito dinheiro. Então, esse é um ponto excepcional. Agora, um presidente falar que ele é a favor de estourar o teto de gastos de forma contínua, como uma filosofia econômica, eu fico preocupado, porque isso significa que você não tem limite e que você, inclusive, pode quebrar o país. Até porque, né, professor, os economistas falam muito, se começar a imprimir muito dinheiro e distribuir, acontece mais uma vez todo o processo inflacionário, né? Assim como não existe almoço grátis, imprimindo dinheiro, distribuindo dinheiro, seja de qual forma for, isso aí acaba na outra ponta pressionando a inflação, e aí tem que ter outro tipo de regimento ali para tentar conter a inflação, ou seja, fica nesse círculo vicioso e sempre tendo que fazer algum ajuste aqui e ali. Mas, professor, nesse sentido, né, a gente falou do teto de gastos e está na pauta essa questão da proposta de emenda à Constituição sobre esses benefícios. Principalmente no cerne da questão ali, os combustíveis, que estão bastante elevados, né? Os preços aumentaram muito nos últimos tempos, embora agora, com movimentos do governo também de redução de ICMS, também a queda do petróleo no cenário internacional, está diminuindo um pouco esse valor dos combustíveis nas bombas. Eu queria saber como que o senhor avalia essa proposta, né, nesse sentido de tentar subsidiar algumas categorias, promover auxílios, né, para algumas categorias que estão sofrendo bastante com essa alta dos combustíveis, e se isso, né, se essa conjuntura, né, tanto de propostas aqui dentro do Brasil, como redução de impostos, como auxílios, e o cenário internacional do petróleo em queda, isso pode trazer algum alívio, pode melhorar a vida da população que está sofrendo bastante. Olha, a intervenção do Estado de forma brutal, como a isenção fiscal, né, a política fiscal contracionista, né, ela é sempre ruim, de uma forma geral, quando é uma política permanente, né? Então, de novo, eu acho que quando você tem uma situação excepcional, como a que nós vivemos hoje, não só no Brasil, mas no mundo, com o incremento do preço dos commodities, com inflação alta, desemprego alto em grande parte dos países emergentes, eu acho válido de forma temporária,
né? Mas essa não é uma política estrutural, né? Não é uma política que vai resolver o problema no longo prazo. E a gente sempre tem que pensar também na solução do problema no longo prazo, né? Então, de forma geral, no curto prazo, é válida? Sim, é válida porque hoje a gente vive um momento crítico na economia brasileira e o governo ele tem que tomar alguma ação. Agora, no longo prazo, quais são as medidas que o governo ele tem de tomar? Primeiro, abrir mais a economia, trazer concorrência para a Petrobras, né? E com maior concorrência você tem um livre mercado e a arbitragem de preço ela fica mais saudável, né? E evita esse problema de você ter que estar arbitrando em cima de impostos. E segundo, tirar o peso do Estado sobre o mercado, né? Porque o mercado hoje, o Brasil hoje ele tem uma intervenção muito forte estatal, e a gente já sabe que essa fórmula de intervenção brutal, nefasta do Estado dentro dos mercados, ela não funciona. A gente tem que pegar os exemplos que não deu certo. Olha só o que está acontecendo na Argentina. 50% da população abaixo da linha da pobreza, inflação altíssima, né? Alguns indicadores econômicos piores até do que a Venezuela. A Argentina sempre fez intervenção no mercado, sempre quis congelar preços, sempre quis arbitrar em cima mercadologicamente com as empresas. Isso não dá certo. Então acho que a gente tem que ter uma filosofia de longo prazo e se espelhar naqueles países que deram certo, aqueles países, os países desenvolvidos. Professor, interessante o senhor tocar nesse ponto da Argentina, né? A gente sempre ouve dizer sobre o bloco, né, sobre o Mercosul, os países juntos, se ajudando, tendo relações ali bilaterais, multilaterais, para fazer um bloco forte, um bloco inclusive que faça frente a outros blocos globais e economicamente falando. Como que essa crise na Argentina acaba influenciando na economia brasileira? Como que isso pode trazer alguma consequência negativa aqui para o Brasil, né? A gente sabe de algumas relações Brasil-Argentina, mas esse problema específico no país vizinho pode trazer consequências ruins para o Brasil nesse cenário econômico? Olha, a Argentina é um grande e um importante parceiro comercial do Brasil, né? Se a gente pegar ali a lista de parceiros comerciais que o Brasil tem, vem em primeiro lugar Estados Unidos, China e depois a Argentina. A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial em termos de importação e exportação do Brasil. Algumas montadoras do Brasil, elas importam carros argentinos. Nós temos principalmente fábricas de calçados, importa matéria-prima da Argentina, então tem um impacto sim, né? Eu não diria que é um impacto com uma proporção tão significativa a ponto de prejudicar a economia brasileira ou algum indicador, o PIB ou a inflação brasileira, mas tem um impacto sim, tem um impacto social no longo prazo, porque a gente já sente no Brasil, assim como nós tivemos na Venezuela a migração, né, os imigrantes venezuelanos no norte do país, a gente já está sentindo também uma parcela significativa de argentinos chegando no Brasil, né, com uma situação muito complicada em termos humanitários, né, sem emprego, sem renda, uma situação difícil. Então, tem um impacto sim no Brasil, não só econômico, mas social no curto prazo. Não diria que no longo prazo não, isso já está acontecendo. Tá certo. Professor, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Até uma próxima, ótima semana. Eu que agradeço, uma ótima semana a todos. Um abraço.